Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem e agora nós retornamos para mais uma aula na nossa disciplina de subjetividade e fenômenos contemporâneos. Hoje começando aí a estudar o texto sobre cultura e subjetivação. Lembrando que esse material já está lá no SIGA, né? Acredito que essa altura do campeonato todo mundo já tenha pego, já tenha lido, né? Lembrando que sempre é bom vocês lerem antes de vir aqui assistir o vídeo, né? Porque o vídeo é mais como um complemento, uma explicação e tal, mas nada dispensa a leitura, né? E se vocês já leram aí esse material que eu deixei lá, esse texto que eu deixei lá para vocês, vocês viram que é um capítulo de uma tese de doutorado, né? E que basicamente, né, ele começa ali o texto, ela, né, que é a autora, ela começa ali o texto falando sobre ali, as diferenças entre modernidade, pós-modernidade, aquela coisa toda, que eu acredito que essa altura do campeonato vocês já estão cansados de saber, né, porque repete todo o texto que a gente viu nas disciplinas desse semestre, eles fazem esse movimento, né? Meio que para contextualizar o que é modernidade, o que é pós-modernidade. Então eles começam fazendo essa separação, dizendo quando começou, com as características de um, características do outro, e daí realmente caem no que interessa, né? Então, até para não ficar meio repetitivo, ver tudo isso de novo, digamos assim, né? Embora a gente vai ver, a gente vai falar aqui, porque sempre tem uma nuance ou outra que, né, um autor fala diferente do outro, alguma coisa que pode dar um estalo. Por isso que eu não corto de vez, né, eu passo mesmo, né, porque sempre tem alguma coisinha nova que pode aparecer, né. Mas eu vou dividir o texto aqui em 2 vídeos, tá? Então eu vou fazer esse vídeo aqui e um outro. E aí nessa primeira parte aqui, que é no caso esse vídeo, eu vou fazer até mais rápido, mais passado assim, porque são conteúdos que a gente já viu, coisas que a gente já conversou, então não tem muito o que explicar aqui, além do que a gente já viu em outros vídeos, aí, já viu em outros textos, tá? E aí no segundo texto, que aí sim, especificamente, eu vou entrar mais ali no que vai interessar pra gente, que é a subjetividade pós-moderna com características narcísicas, né? Que é o foco principal aí desse texto, por isso que eu passei ele para vocês. Bom, então vamos lá, né? Esse texto basicamente ele vai estar discutindo 2 aspectos, né, que é a relação entre cultura, né, 2 fenômenos, né, a relação entre a cultura e a subjetividade, né, basicamente marcando aquilo que já foi falado, né, até no texto que a gente viu anteriormente aí, que é esqueci agora o título, porque foi o meu artigo lá, meu capítulo de livro lá, não, foi meu artigo, é o artigo que eu escrevi lá, onde eu faço lá a relação entre como épocas diferentes podem criar subjetividades diferentes, né? Então aqui nesse texto aqui a gente está dando uma continuidade aí a esse entendimento. E a autora aqui ela vai justamente colocar isso, como que mudanças culturais que foram ocorrendo ao longo do tempo vão fazer surgir novas formas de subjetivação, né? Novas formas de estrutura de aparelho psíquico, né? Usando um linguajar aí mais propício. Bom, vamos lá então. O que ela vai estar falando ali no texto, no começo do texto? Ela vai estar dizendo que é bastante complexa a relação entre modernidade e pós-modernidade, né? A gente já viu, no que se refere à separação valorativa dos conceitos, na medida em que parece não ter havido uma ruptura segura entre ambas. Muitos autores consideram que existe um movimento de extensão ou sobreposição entre esses períodos. É aquela velha discussão que eu não vou repetir aqui de novo, né? De que será que existe pós-modernidade? Não existe? É uma modernidade tardia? Uma modernidade estendida? Né? O que é isso? Tal? O que ela está falando ali é isso, que muitos autores, né, se vocês lembrarem lá, tipo o Bauman, o Lyotard, até o próprio Baudelaire, tudo francês, né? Eu ia falar o Baudrillard, né? Todos esses autores eles falam isso, né? Que na verdade, olha, não é bem assim, não é que tem uma ruptura, teve uma mudança, não, é uma modernidade continuada, uma modernidade estendida. Então, vários autores estão assim, essa diferença, né, essa marcação certinha de modernidade e pós-modernidade, a gente já cansou de ver que não há um consenso, não há uma clareza aí na literatura, né? E provavelmente só vai ter mesmo daqui a uns 2 ou 3 séculos, onde o pessoal com um bom distanciamento histórico, né, vai poder virar e dizer, começou ali, ou não começou, não teve nada, e o pessoal lá naquela época viajava, né? Isso, como eu já disse em outros vídeos, aí a gente só vai descobrir mesmo lá pelo século 25, né, 23, 24, 25, e a gente não vai estar aqui para ver isso. Então, deixemos isso para a história, né? Então, de modo geral, né, as principais características da modernidade foram o predomínio do poder das instituições, da industrialização, do racionalismo, do cientificismo, tudo isso culminando na expansão da vida urbana, né? Lembrando aqui, né, que esse fenômeno aí
que a gente vai chamar de a própria modernidade vai ser um fenômeno urbano, né? E a pós-modernidade mais ainda, né? Da família nuclear geralmente vivendo em uma casa ou apartamento individual. Lembra, gente, que de tudo isso aqui a gente pode resumir na grande marca da modernidade, o que é, vai ser ali, ó, o racionalismo que vai culminar ali com o advento, né, com o domínio da ciência, levando aí um cientificismo, né? É aquilo que a gente já falou em outras aulas, aí, em outros vídeos. A modernidade vai ser caracterizada como a era do eu, a era da razão, a era do ego, né? Então essa é a grande marca, e isso vai fazer, por exemplo, uma outra marca que é decorrência disso, ou que causa isso, ou que é causado por isso, né? A gente aí dá para saber direito, o ovo ou a galinha, né? Qual que veio primeiro? A grande marca da família nuclear, né? Como está aqui, né? Então aqui em modelo um freudiano, papai, mamãe, filhinho, né? Essa ideia de que a família é aquele grupo específico ali de um homem, uma mulher e a sua prole, e não como era no modelo anterior, aí pré-moderno, que era o pai, o tio, a avó, o avô, né, os primos, tudo meio que morando junto, tudo como se fosse uma microcomunidade ali, né, aquelas famílias de 12, 13, 14, 15 filhos, né, aquela coisa assim, né? Não que nessa época aqui na era moderna, tipo até lá na própria época lá na virada do século, na época do Freud, todo mundo tinha lá 10, 12 filhos, né? Isso não mudou, mas a ideia de que uma vida privada ali dentro da casa, que só quem é daquele núcleo mais duro ali vivencia, isso começa a acontecer realmente aí, né? No período moderno, e que vai dar as marcas, né, que a gente conhece tanto, que a gente viu tanto aí, para quem estudou, né, já viu a psicanálise. Bom, vamos lá. Então, a modernidade, né, a partir das categorias que a elas estão relacionadas, pressupõe uma prevalência das relações dicotomizadas, tá? Lembra isso, né? Em oposição àquelas relações holísticas que existiam no período pré-moderno, né? Onde tudo fazia como se fosse tudo um grande organismo. A família, como eu falei aí, né? Ó, era tudo uma grande, quase uma microcomunidade ali, pai, mãe, avó, tio, cunhado, tudo meio que, né, vivendo ali numa clã, né? Agora é papai, mamãe e filhos, né? Fechou ali, então separou, dicotomizou, cortou, quebrou, né? Então, pressupõe uma prevalência das relações dicotomizadas que procuram manter o diálogo entre si, mas que permanecem contidas, cada qual em sua categoria, ou seja, sujeito-objeto, né? Cultura-natureza, paixão-razão, afeto-linguagem, normal-anormal e tantas outras, né? Opressor e oprimido, né? Todas essas categorias duais, todas essas dualidades que a gente vê até hoje, porque se exacerbou, né? A gente vê isso daí muito claro até hoje, começou aqui. A marca da modernidade vai estar nessa dualidade dicotômica, né? Separação dos contrários e a oposição, o conflito ali entre eles, né? Das características propostas nessa forma procuram pela busca da ordem, da necessidade de classificar, purificar, unir, catalogar, universalizar, condição para o poder ser absorvido, esclarecido pelo pensamento racional, né? Então, basicamente, essa dicotomia aqui vai ser causada lá pelo pensamento cartesiano, né? Vai separar mente e corpo, né? Homem e natureza, tá aqui, né? Ó, sujeito-objeto, cultura-natureza, paixão-razão, né? Todos esses elementos que vão ser a marca principal aí, né? Do pensamento moderno, da modernidade, né? Eu não sou mais um todo, eu não sou mais uma coisa unificada, né? Eu sou agora um corpo e uma mente, eu não sou um ser. Eu não sou um indivíduo. O indivíduo até vai criar, porque vai ser um indivíduo em oposição ao grupo, né? Ao coletivo, à família, à sociedade, né? Meus desejos e não mais os desejos da minha comunidade, os desejos da minha família, né? Agora o que importa é a minha vontade, não a vontade da minha família, da minha clã, né? Então, assim, essa dicotomia começa a surgir aqui e é o que vai ser a grande característica, a grande marca. E aí, claro, isso aqui vai ser a cara, né, do pensamento científico, né? Principalmente quando está aqui, ó, a relação entre sujeito e objeto, né? Aquilo que eu estou investigando é um objeto, é uma coisa separada de mim, né? Que a gente já viu aí em outras disciplinas que agora, né, na nova física, nas revoluções aí que tiveram, né, pós século XX, a gente está compreendendo que não é bem assim, né? Eu não posso me ver separado do mundo, né? Até porque eu estou no mundo, não tem como separar, né? Mas enfim, essa aqui era a marca, né, ali da modernidade.
Bom, autores, né, que defendem que estamos vivendo ainda na época, né, em outra época, pós-modernidade, afirmam que a mudança ocorreu entre os anos de 50 e 60 do século XX, porém as alterações já estavam sendo engendradas desde a modernidade. Isso aqui, de novo, eu não vou repetir isso aqui porque a gente já viu isso bastante em outros vídeos aí, né, de que a ideia de que alguns autores defendem que a gente está na modernidade ainda, outros autores vão defender que a gente já está separado aqui, a gente já está numa pós-modernidade, vão dizer que essa pós-modernidade começou a acontecer aí lá por volta dos anos 50 e 60 com os movimentos de contracultura, né? Só que esses movimentos de contracultura já estavam sendo engendrados lá há muito tempo atrás, né? Então, o que foi aqui o movimento hippie, né, que vamos dizer assim, foi um movimento aí, né, forte lá dos anos 60, 70 do século passado, na verdade, as sementinhas dessa revolução, até podemos dizer, dessa indisposição, desse inconformismo com o mundo, já estava sendo plantada há muito tempo atrás, lá, por exemplo, aqui, lá nos anos 20, aqui, né, com a música, com as artes, com as mulheres aqui mostrando os joelhos, que absurdo, né, isso aqui chocava a sociedade, né, enfim. Isso começou muito tempo antes, né? Então isso aqui a gente já viu também, não precisa ficar repetindo muito isso, né? Então considera-se que, como marca desse momento de mudança, os movimentos de contracultura, que eu estava falando, né? Aqui, ó, que de modo geral, libertários como a liberdade do prazer sexual, drogas, etc. Então basicamente, considerando aí, né, que teve esses autores se consideram que a pós-modernidade começou aí por volta dos anos 60, 70, 50, 60, 70, né? Eles começaram com esses movimentos contra a cultura, onde basicamente, né, a revolução era aqui, né? A revolução sexual, drogas e tudo mais, né? E aí eu sempre gosto de dar o exemplo, de um resumo do que é isso, é aqui nosso amiguinho Aleister Crowley. Para quem não conhece, o Aleister Crowley, esse senhorzinho simpático aqui, né, com a máxima, né, do movimento de Telema, né, que é o movimento lá que ele formou na época, né, que é o faz o que tu queres, deverá ser o todo da lei, né, que depois lá o Paulo Coelho e o Raul Seixas eternizaram na música lá da Sociedade Alternativa, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né? É uma adaptação dessa frase dele aqui, né? Que diz assim, olha, tá liberado, você pode fazer o que você quiser. Essa é a marca, né? Essa é a marca aí desse, principalmente, final aí da modernidade, começo da pós-modernidade. Você tá livre, né? Não existe mais nada que te amarre. Não existem amarras biológicas, não existem amarras sociais, não existem amarras espirituais, não existe nada. Então você pode efetivamente fazer o que você quiser, né? Enfim, críticas, elogios a essa postura, né? Não vem aqui ao caso no momento, mas foi o que foi feito, foi tentado, podemos dizer assim, com todas as suas consequências que a gente vê aí até hoje, tá? Então, basicamente, né, essa ruptura, ela começava basicamente aí, né, por uma busca de uma liberdade maior, né? Até porque, lembra, a própria modernidade ela era muito a busca da razão, a busca do certo, a busca do concreto, a busca do que é verdadeiro e tal, acabava prendendo muito sujeito. O sujeito, muito angustiado com essa prisão, se revolta contra essa prisão e busca aí, né, a sua liberdade nos seus mais amplos sentidos, né? Então, porém, né, apesar da pós-modernidade apresentar a característica de se voltar contra o puritanismo, né, o puritanismo e o utilitarismo, a nova geração era menos revolucionária que a anterior, apresentando cada vez mais um hedonismo crescente. Agora, uma coisa que vai ser curiosa que vai acontecer, isso aí foi até aquilo que eu discuti lá no meu artigo, né, que eu digo assim, olha, quando o pai se castrou, né, o pai se autocastrou lá na modernidade, né, fazendo uma metáfora com a ciência, que a ciência se castrou a si mesma, né. O que vai ser marcado nessa nova geração aí pós-moderna é que ela não vai ser revolucionária como foi a geração moderna. Ela não está querendo quebrar o antigo para implantar um novo, fazer uma coisa. Não, ela vai ser uma geração meio cansada, né? Vamos dizer assim. Ela se revolta contra as condições do mundo que ela tem, né? Mas ela não está disposta, digamos assim, a morrer numa guerra por uma causa, por um ideal. Ela está mais disposta saco, né? Tipo assim, alguém muda isso daí, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Tipo, né? Onde a principal preocupação cada vez mais vai ser aqui, ó, o hedonismo, né? A busca pelo meu próprio prazer individual, né? E não a busca por uma causa, né? Até hoje, embora hoje pareça que a gente tá tendo alguns movimentos que buscam causas, tal, mas se você vai olhar mais a fundo aí esses movimentos, você vai ver que no fundo
são buscas ideológicas, causas ideológicas, não, é meio que causas assim, até eu resolver o meu problema. A hora que eu resolvi o meu problema, aí, tá bom, deixa como tá, o resto aí, né, se exploda aí e tal, né? Então a marca que a gente vai começar a observar na pós-modernidade vai ser isso aqui, né? Esse hedonismo crescente. Ninguém está muito disposto mais a sacrifícios, né? Pô, vou ter que me sacrificar para conseguir a coisa? Ah, então deixa assim, né? A marca começa a ser essa, tá? Então, nesse sentido, a pós-modernidade pode ser melhor entendida como uma etapa de transitoriedade. Por que ela está falando isso? Ela falou assim, já que não teve mais nenhuma revolução para causar a pós-modernidade, já que não teve ninguém lá plantando uma bandeira, fincando uma bandeira, dizendo agora nós somos isso, nós somos assim e tal, é mais ou menos uma coisa assim, cara, deixa como tá, vai levando aí e tal, muda aqui e tal. A impressão que dá é que ela não é uma coisa nova, e sim uma etapa de transição, né? Mesmo que a pós-modernidade seja uma ruptura aí com a modernidade, mas ela não é o fim em si, e sim um movimento, uma continuidade, um processo que está finalizando a modernidade e começando uma outra era que a gente ainda não sabe qual é. Tá? Então é isso que ela vai colocar aqui. Então, não é uma teoria acabada, né, ou a produção de um conhecimento estanque, mas a busca de métodos que detectem as ligações e as articulações biopsicossociais. O universalismo e as leis gerais passam a não ter muito sentido nessa emergente proposta pós-moderna como objetivos principais a serem atingidos. Não tem objetivos a serem atingidos, entendeu? Aqui é um cansaço, ó. Há um hedonismo, não tem assim, temos uma meta, queremos transformar a sociedade nisso. Não tem, é tipo assim, vamos fazendo aí, vai tocando. A gente que tava ruim, desconstrói o que tava ruim, tá, mas vamos botar o que no lugar, alguém vai ter uma ideia aí, alguém vai fazer alguma coisa, né? Vocês conseguem perceber assim que a marca que a gente vive, inclusive isso até hoje, né? Aqui, parece que a gente não tem um grande objetivo a ser atingido. Qual é o objetivo que a gente está fazendo hoje? Né? A gente está lutando para implantar alguma coisa, para construir alguma coisa. Não, a gente só está meio que vivendo um dia de cada vez aí e vamos ver o que acontece, né? Então, aí até brinquei aqui, né? A pós-modernidade se caracteriza como uma sociedade de Schrödinger, né? Aqui fazendo uma metáfora com aquele gato, né? O gato de Schrödinger, né? Quem não conhece, procure na internet, tá? Não vou explicar agora aqui a teoria de Schrödinger, mas acho que já conversei algumas vezes com você sobre isso, né? A ideia de que um experimento lá que Schrödinger propôs, né, ele não fez, que um gato trancado dentro de uma caixa com um veneno, né, você nunca vai saber se ele está vivo ou morto até a hora que você abre a caixa e olha, né? Então, nesse sentido, você tem que ser obrigado a assumir que o gato está ao mesmo tempo dentro da caixa vivo e morto, né? Não é vivo ou morto, ele está vivo e morto. Só quando você abrir a caixa que uma das duas possibilidades que efetivamente vai se concretizar, né? Então é mais ou menos isso. A sociedade pós-moderna é mais ou menos isso. Ela é uma sociedade que mas não é, né? Eu sou, mas não sou muito. Eu quero, mas também não quero muito, né? Então, tipo assim, não tem uma marca muito amarrada, muito fechada, dizer essa é, né, a bandeira que nós estamos perseguindo, esta é a ideal que nós queremos alcançar. Não tem muito isso, né? Tem algumas coisas que nós queremos, tem algumas coisas que a gente não quer mais, mas também se cansar muito, deixa assim. Se der muito trabalho, então paciência, deixa como tá. Então é uma sociedade Schrödinger, né? A gente só vai ver mesmo o que ela é, o que ela quer, né? O que essa era tá tentando provar, implantar, ou o que seja, quando alguém abrir a caixa, né? Por isso que eu digo, daqui a alguns séculos, né? Lá no século 23, que a gente vai olhar para trás e vai dizer, então era isso, né? Mas por enquanto a gente está aí, o gato dentro da caixa, né? Então, outra característica da pós-modernidade é o imediatismo, a gente também já viu isso, né, algumas vezes. Na era contemporânea, tudo parece ser mais rápido, né? O imediatismo toma conta dos movimentos. Ninguém tem mais paciência, né? Ninguém quer mais esperar, ninguém quer mais processos. As pessoas não têm mais paciência para processos. A pessoa quer a coisa imediata. Ninguém quer ler o livro. Eu quero que tu me conte a história logo de uma vez. Me faz um vídeo, né? Ao invés de eu ter que ler Tolkien, né? Ver lá, pô, aqueles livrão daquele tamanho, faz um filme aí que aí me conta a história toda, pronto, é mais fácil. Eu só deito ali e recebo. Né? Eu não tenho que fazer um esforço de ler, digerir, imaginar a história, pensar no contexto. Dá muito trabalho, né? Faz o filme lá que aí eu simplesmente absorvo e tá todo mundo feliz, né? Então aqui, ó, o aspecto novo caracteristicamente pós-moderno da diversidade dos nossos dias parece resultar da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. Aqui, ó, isso é uma marca muito clara, né, da modernidade aqui, ó. Uma dificuldade, de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. Eu tenho que ser isso, eu tenho que escolher alguma coisa, eu tenho que ser alguma coisa. Para a vida toda, né? Cansa, tudo cansa.
Ou seja, uma impossibilidade de achar uma forma de expressão da identidade que tenha boa probabilidade de reconhecimento vitalício e a resultante necessidade de não adotar nenhuma identidade com excessiva firmeza a fim de que se possa revê-la se for necessário, né? É aquela ideia muito que quem vai trabalhar muito isso daí vai ser o Bauman, com a coisa dos relacionamentos líquidos, né? Então veja, a gente não namora, mas eu não estou namorando, a gente está ficando, né? Eu não sou mais casado, a gente está junto, né? Ou seja, não é uma identidade firme, não é uma coisa. Nos relacionamentos é muito fácil de ver isso, né? Eu não assumo um compromisso onde eu tenha que entrar numa identidade e dizer, agora eu sou um namorado. Puta merda, então agora eu tenho que me comportar como um namorado se comporta. Então, para eu não ter que ser um namorado e ter que ter toda a carga desse compromisso, ter que ter toda a carga dessa relação, ter que ter todas as exigências, ter que assumir uma identidade perante a sociedade, então eu não namoro, eu só fico, né? Então, vocês estão namorando? Não, a gente tá ficando, estamos ficando. Se vê que vai dar, a gente namora, senão não, né? E geralmente termina antes ali, né? Então veja, essa coisa do eu não quero ter que assumir uma identidade. E se porventura eu tiver que assumir uma identidade, né, ela tem que ser flexível o suficiente para eu mudar se for preciso, tá? De novo, não dá para dizer que isso é bom, não dá para dizer que isso é ruim e tal, né? Mas assim, são características, tá? O que na modernidade a gente queria muito ter uma identidade, eu tenho que ter uma identidade, a era do eu, a hora do ego, eu tenho que saber quem eu sou, né? Na pós-modernidade a coisa já é mais ou menos assim, eu vou ser uma coisa aí, só me dá um tempo, né? De novo, né? Não dá para dizer que um é melhor que o outro, que um é mais problemático que o outro, são características diferentes com consequências diferentes. Só isso, tá? De novo, aquilo que eu sempre falo, eu tendo a ver isso como ruim, né? Mas sei lá, não sei. Né? Vamos ver o futuro que dirá, né? Se por um lado isso gera uma falta de pontos de referências mais duradouros e fidedignos, podendo, inclusive, gerar insegurança, né? Por outro lado, né, pode ser condições para abertura para um novo que caracteriza o movimento mais criativo. É o que eu estava falando, né? Se por um lado isso é ruim porque te dá uma insegurança, quem é você, afinal de contas, né? Que tipo de relação vocês dois estão estabelecendo, é tudo muito inseguro, tudo muito vazio, tudo muito fluido, tudo muito efêmero, né? Mas por outro lado, também não é algo que te prende numa camisa de força, né? As relações são mais abertas, as relações são mais fluidas, as relações são mais tranquilas, né? Ninguém é obrigado a assumir um compromisso para a vida inteira. Meu Deus, eu escolhi errado lá quando eu tinha 18 anos e agora paciência. Você vai ficar até os 90 tendo que pagar por uma escolha errada que você fez lá com 18, 20 anos, né? Não tem mais isso. Por outro lado, você tem as inseguranças. Então, de novo, é difícil você dizer qual é o melhor, qual é o pior, né? Mas são características diferentes com consequências diferentes, tá? Aí o clássico, né? Aí é o Raul Seixas, né? Como eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É isso, né? O homem pós-moderno, ele não quer mais ter essa identidade. Eu tenho que ter as certezas do mundo. Eu não quero mais ter certezas de nada, né? Eu quero ser essa metamorfose ambulante aí. Eu quero cada dia talvez não, mas assim, a cada 6 meses eu quero ter uma cara diferente e eu vou vivendo assim, tá? Bom, ruim, não sei, né? São apenas características. As consequências disso a gente vai ver, né? Ou estamos vendo. Porque, de novo, bom, ruim, sei lá, né? Nesse sentido, né, evidenciamos que o processo de construção do mundo pós-moderno está em vigor. É aquilo que a gente já viu também várias vezes aí, né? Não está acabado ainda. O projeto pós-moderno não está acabado, né? Se é que é pós-moderno, se não é que é moderno, como alguns autores dizem, né? De fato, parece não ter havido uma ruptura verdadeira com os amores e tendências modernas, né? Mas um certo desencantamento. Lembra lá do hedonismo? Né? Só busco o meu próprio prazer, tudo é muito complicado. Não quero... Então aqui, ó, há um certo desencantamento. Uma tendência ao desaquecimento e até uma apatia diante do imaginário revolucionário. Eu tô ruim de mouse aqui, né? Revolucionário, que foi a marca dos tempos modernos. O caráter vanguardista da modernidade parece ter dado lugar ao comportamento mais interiorizado e personalizado da pós-modernidade. Aquilo que eu tinha falado antes, né? O sujeito pós-moderno, ele não é revolucionário no sentido clássico do termo. Né? Ele não está disposto a ir para a luta, a ir para a guerra. A gente vê muito esse discurso, vou lutar, né? Vamos na luta, não sei o que e tal. Mas na hora que o cara sente o peso da luta, não, vai outro na minha frente, né? Então é muita fala e pouca ação, né?
Então, assim, o que a gente observa mais nesse sujeito, nesse homem pós-moderno, né, é isso aqui, ó, é um certo niilismo, né, um desencantamento, um desaquecimento, uma apatia. Ai, né, como diz aqui o nosso amigo Renato Russo, né, até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou a nossa coragem? Né? Então, até bem pouco tempo atrás, o sujeito moderno, ele queria mudar o mundo. Eu vou revolucionar, eu vou acabar com o que tem de ruim, vou fazer um mundo melhor e vou não sei o que, né? A razão, né? A ciência, né? Ela vem aqui e vai criar um mundo perfeito para todo mundo. Vamos à luta. Essa gana, esse vigor do homem moderno já é seu, né? Aí aqui, ó, né? Tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. E isso aqui, eu não tá arriscando, isso aqui altamente pós-moderno, né? Tudo dói. E toda dor vem justamente de eu não quero sentir dor. Então eu não quero fazer uma mudança radical, eu não quero fazer uma revolução, eu não quero plantar ideais nenhum, eu só quero ficar aqui de boas aqui, né, sem incomodar ninguém e tal, na minha. E tudo me dá. E como eu não consigo, porque não dá, porque eu não consigo ficar isento no mundo, todo mundo, né, do resto, isso me dói, né? E toda dor vem desse desejo de não querer ter esse contato aí, né? Isso aqui é Lao Tse, né? Esse tudo é dor, tudo vem toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Se eu não me engano, isso aqui é do Tao Te Ching, mas escrito lá, né? Centenas de anos atrás e cai direitinho hoje, né, com a condição do indivíduo pós-moderno, né? Bom, e aí, deixa eu ver que horas são, deixa eu ver... Epa, já foi bastante. Então aí, nesse ponto aqui, a autora ela vai começar a entrar na parte de subjetivação dos tempos pós-modernos, né? E a gente vai encerrar aqui, tá? E aí no próximo vídeo a gente começa onde realmente interessa pra gente, que é a questão da subjetividade narcísica. É que agora ela vai começar a fazer uma introdução de, mas então como é que é? Já que tendo essa coisa aí, vamos, né, a partir da ideia que tem aí, pós-modernidade mesmo e tal, como é que é a subjetividade desse indivíduo pós-moderno? E aí ela vai começar aqui, tá? Então vamos lá. A noção de sujeito nas ciências em geral, né, baseada no penso logo existo de Descartes, é o fruto da modernidade. Então, a noção de sujeito, né, a ideia de indivíduo, isso a gente já falou várias vezes aí, né, na disciplina, ela vai surgir na modernidade e ela vai ser fruto principalmente do dubito ergo cogitum lá, né, do Descartes, eu penso logo existo, né? A própria psicologia nasce como uma ciência nesse período, dando mais ênfase ao penso, né, do que ao existo. Já falei várias vezes para vocês, né? Vocês são muito treinados a pensar, né, mas são pouco treinados a sentir, né? Vocês vão ser muito cobrados a dar respostas racionais sobre as coisas, mas vocês vão ser completamente inábeis em dar respostas emocionais sobre as coisas, que é o grande problema, por exemplo, aí do pessoal que acaba indo para a clínica. Que muitas vezes os problemas psicológicos, né, os problemas que acabam indo lá para a clínica não passam pelo racional. Né? Só que você busca uma resposta racional e aí você não consegue, né? Você não consegue dar uma resposta, né? A gente não, né? O modelo moderno, né, criado a partir aí da filosofia cartesiana, ela vai fazer essa dicotomia e vai centrar o indivíduo no penso, né, no cogito, na razão, no ego, né? Então, a própria psicologia nasce daí, por isso que a psicologia tem essa característica, né? E aí as minhas críticas à psicologia, que vocês já conhecem bastante, não vou ficar aqui estendendo o vídeo com isso, né? Bom, vamos lá. Então, a subjetividade moderna, portanto, estava calcada, né, sobre o sujeito que pensa, iniciando um processo de individualismo marcado no eu. Né? Lembra? Foi na modernidade que começou isso, né? A ideia de eu não vou me render aos desejos da minha família, da minha comunidade, da minha sociedade, do meu clã. Né? Eu quero o que é melhor para mim. Né? Então começa a haver um deslocamento para o indivíduo, começa a surgir uma preocupação com o individualismo. Né? Isso não é ruim, tá? Não estou criticando isso, não estou dizendo que isso é ruim, tal, mas estou só dizendo que isso é a marca, né? É isso que essa é a característica. A gente está saindo daquela coisa coletiva e vindo para o indivíduo, né? E aí é óbvio que na pós-modernidade isso vai se exacerbar, mais ainda, né? A ênfase na racionalidade do eu fez surgir uma noção forte de identidade, aqui, ó, né? Então, já que o que eu busco é o meu desejo, então eu tenho que saber quem sou eu, né? Eu tenho que saber, e aí boa parte da psicologia vai
vim para dar isso daí, né? Para conseguir separar o que é meu desejo e o que é desejo do outro. É isso que você vai lá trabalhar na clínica clássica, lá no consultório, né? Quando você vai falar, mas meu pai queria que eu fosse, esquece o que teu pai queria, eu quero saber o que você quer, né? Então, para eu saber o que eu quero, eu tenho que saber quem eu sou. Então, uma cobrança que se faz muito forte do indivíduo moderno é que o indivíduo moderno tem uma noção de identidade muito forte. Você tem que saber quem você é, você tem que saber quem você quer, né? Você tem que saber o que você quer da vida, né? Isso se cobrava muito, inclusive de crianças, até tá aqui, ó, eu trouxe até esse quadrinho aqui, porque é o tipo de coisa que se fazia, acho que até ainda, não sei se se faz mais, né? Mas eu me lembro que deu na escola, lá, com 6 anos, lá, tal, aí fazia isso aqui, eu botava um quadrinho lá, quando eu crescer, eu quero ser, e você lá, era engraçado, né? Você com 6, 7 anos, você tinha que dizer o que você vai ser quando eu crescer. Quando eu crescer, eu vou ser bombeiro, né? Vou ser bombeiro e tal, não sei o que. Você tinha que saber, não é que você tinha que saber, né? Mas nessa frasezinha que estava o tempo todo aí jogando para a criança, estava ali implícito um certo treino já, né? Tipo, olha, você tem que decidir logo quem você é, você tem que escolher logo o que você quer ser, você tem logo que assumir uma identidade, e essa tua identidade, como está colocado aqui, o sujeito moderno deveria descobrir quem era e permanecer com a mesma identidade ao longo da vida inteira. Você tem que descobrir logo qual é a tua vocação, né? Não eram os famosos testes vocacionais, né? As orientações vocacionais. Você tem que saber quem você é, né? O que você vai ser no mundo e ser logo e babau. Você vai ficar a vida inteira fazendo isso daí. No máximo, né? Uma alteração ou outra. Você é advogado e de repente lá no meio da minha vida, quando eu estou com 45, 50 anos, eu descubro que a advocacia não era bem isso, e aí eu resolvo fazer, sei lá, um curso de gastronomia, e eu vou ser chefe, aí você muda, você era advogado, agora você é chefe de cozinha. Tá bom, uma mudança na vida aí, tá bom. Agora não dá para você começar advogado, depois virar chefe, depois virar engenheiro mecânico, depois virar marinheiro, depois virar aeronauta. Não dá, né? Então, quer dizer, não dava lá na modernidade, né? Hoje, na pós-modernidade, o que querem é que você seja isso, que você seja 1000 coisas, né? ao mesmo tempo, né? Isso, por vezes, causava uma profunda angústia, né? Na subjetividade do sujeito moderno, pois ele abria a mão da liberdade e da criatividade em nome da estabilidade e da segurança. Isso aqui eu não vou nem comentar, porque a gente já viu isso aqui bastante, né? É o famoso lá, o mito da horda primitiva do Freud, né? Para ter a estabilidade e a segurança, você abre mão da sua liberdade, né? Então, é a marca da civilização como um todo, tá? Até mesmo na pós-modernidade. Nós não deixamos de ser... nós não abrimos mãos da nossa segurança para ser completamente livres. Não, nós continuamos... todo mundo continua com um grauzinho aí de repressão. Todo mundo, para estar na civilização, precisa estar reprimido, né? Porque se você não se reprimir em nada, você não vive na civilização, né? Porque a própria civilização, a própria cultura te mata se você começar a fazer tudo o que você quiser, né? Então... Mas a marca principal, que é isso aqui, vai gerar aquilo que a gente chama de neurose, né? O bom neurótico vai ser isso aqui, né? O cara que abre mão da sua liberdade, dos seus desejos, da sua criatividade em nome da estabilidade, da segurança. Oh, meu Deus, hoje está ruim aqui nesse mouse, né? Da estabilidade, da segurança, né? E consequentemente, todos esses desejos não realizados, não reprimidos, vão né, explodir lá dentro dele, e aí vai surgir a neurose, né? A marca do sujeito moderno, a neurose, né? Que tanto é que vai fazer surgir a psicanálise, né? E aí aqui esse memezinho aqui, né? Ainda bem que você vai passar no concurso público e ter salário fixo, né, meu filho? Aí a cara do sujeito aqui, né? O que é isso aqui? Ó, você vai passar no concurso público, você vai ter o quê? Estabilidade e segurança, né? Você não vai ter mais os riscos do mercado, de não saber se o negócio vai dar certo ou não, você não vai ter que correr risco nenhum. Você vai ter, né, um salário fixo, você vai ter estabilidade, você vai ter segurança, você vai ter essa cara aqui, ó. É meio assim, tá falando público, né? Por quê? Porque você não vai ter mais a liberdade e a criatividade, né? A liberdade de fazer o que você quiser, da hora que você quiser, do jeito que você quiser, inventar, criar algo novo. Não vai acontecer, você vai bater carinho o resto da vida, né? Então, percebe? Isso dá ali a noção, um pouquinho de neurose, né? Deixa eu ver que horas... vamos lá, senão já... Nesse sentido, né, se a ética da modernidade é levada ao extremo, né, ocorre a cristalização do sujeito e uma identidade estanque que nega a possibilidade de que exista... de que sua existência possa adquirir outras formas, e o grande desafio da subjetividade na pós-modernidade seria o de resgatar a processualidade
e a reversibilidade com o intuito de possibilitar a geração de novas categorias que não dependam das categorias universais, abrindo dessa maneira a possibilidade do aparecimento da mudança. Então, assim, ó, o que a autora está falando aqui? Ó? O que acontece é que isso vai gerar um sujeito neurótico, né? O que ele estava falando aqui. Aquele que entende que a sua identidade tem que ser única e estável a vida inteira, vai ser uma neurose. E a marca aqui, né? A marca não, digamos, o desafio da pós-modernidade era acabar com isso. Não, peraí, você tem que ser estável, você tem que ter uma identidade e tal, mas isso tem que ser flexível. Se você, dado momento da sua vida, decide mudar, decide alterar, você não vai morrer por causa disso. Você consegue ter uma fluidez, né? Essa era a ideia, né? Essa era a marca, o que se pretendia, né? Ou que se pretende ainda, digamos, nós estamos nesse momento, né? Eu vou sair daquela rigidez de subjetividade que eu tenho que ser de um jeito só a minha vida inteira, e agora eu vou cair, né, numa coisa onde eu tenho mais liberdade para poder mudar de opiniões, caso eu queira, né? Caso eu faça uma escolha errada lá na minha adolescência, né? Decida uma profissão lá na minha adolescência, poxa, quando eu chego lá com uns 30, 40 anos, percebo que não, descobri outras coisas, descobri outros mundos, agora eu quero fazer outra coisa. Aí você larga aquilo e começa outra coisa, né? A ideia era que a subjetividade poderia assumir várias identidades aí de uma forma tranquila, né? O problema que aconteceu aí é que talvez com excesso de liberdade, ou sei lá, bom, enfim, não vou entrar muito aqui para não estender muito o vídeo, mas o que acontece é que ao invés de... Tudo bem, a gente não tem mais uma identidade estanque, o que acontece agora é que a gente tem tantas identidades que acaba também não tendo nenhuma, e aí isso gera outro problema, né? Que acaba sendo quem eu sou eternamente, né? Então aqui a subjetividade pós-moderna tenderá a apresentar uma característica processual, né? Então o indivíduo nunca está acabado, né? Então é sempre, eu estou me construindo, estou me refazendo, né? Aí o problema é que você vai encontrar o cara com 40 anos ainda lá na faculdade tentando se encontrar, né? Aí sendo criado pela mãe ainda, a mãe lá sustentando o cara, e o cara com 40 anos ainda lá, meu Deus, quem eu sou? Eu vou começar um novo curso, né? Para tentar me encontrar, e isso causa outros problemas, né? O indivíduo então está sempre se construindo, né? Porém, uma marca forte da subjetividade será o rompimento com, né, o regimento identitário moderno, né? Desculpa, o regimento identitário moderno. É aquilo que eu estava falando aí antes, né? Então eu não vou mais me cobrar para ser alguma coisa. Só que por um outro lado, você tá passando, as pessoas hoje em dia estão passando muito tempo para se descobrir, né? 20, 30, 40 anos, né? Às vezes mais de 40 anos ainda aí não sabe direito, né? Aí começa a surgir a famosa adultescência, né? Enquanto tiver os pais bancando ainda vai lá, mas, né? Enfim, isso causa outros problemas, né? Com o advento da mídia, né, e agora com a internet, né, cada vez mais eventos não locais influenciam o indivíduo, que agora está sujeito aos acontecimentos do mundo e não apenas aos eventos locais, né? Então agora de novo, né? Antes, quando eu morava lá numa vilinha de pescador, por exemplo, não tinha muitas opções do que eu posso ser na minha vida, né? Ou eu vou ser ali pescador com todo mundo, ou eu vou ter uma rocinha aqui, plantar alguma coisa, talvez fazer um comérciozinho. As opções eram poucas do que eu seria no mundo, né? Agora, né, com a mídia, com a globalização e com a internet, né, eu posso ver aqui animes japoneses, né, e eu posso me transformar num Naruto, né? Naruto não, como é que é? Otaku, né? Então, assim, eu vou... Existem mundos enormes agora que pode abrir para mim, inclusive de outras culturas, de outros universos que eu jamais imaginei. E aí, meu amigo, o leque, né, amplia muito, o que vai me dificultar ter a minha identidade, né? Então, viver na contemporaneidade é estar inserido em um universo de imensas oportunidades, mas também de imensos riscos, né? Nada mais é estável. Aí foi aquilo que eu falei, aí você vai ter o fenômeno do cara com 40 anos morando com os pais ainda e não se encontrou na vida, não sabe o que quer, né? Porque nada mais é estável, né? Eu queria ser engenheiro, mas aí eu fui lá para engenharia e vi que não era. Eu resolvi ser psicólogo, aí eu vi que psicólogo, não é. Eu resolvi ser pedagogo, aí eu vi que não era. Então, chega um momento na vida que você tem que bater o martelo de alguma coisa. Vai ser alguma coisa. Mas o que está acontecendo é que cada vez mais, como não está sendo cobrado, a sociedade está com problemas de dar símbolos, valores, né, marcas para o indivíduo, ele fica cada vez mais aberto com o universo, né, o japonês aqui, com um universo enorme. Eu posso inclusive ser
viver um mundo paralelo de fantasia 100%, né? A gente conversou algumas aulas atrás aí sobre a importância da fantasia, a necessidade da fantasia na vida psíquica do indivíduo. Sim, ela é fundamental. Se o indivíduo não tem fantasia, ele surta, ninguém aguenta a realidade 24 horas por dia, né? Mas você também não pode viver só na fantasia, né? Você tem que vir um pouco para a realidade, né? Para o real. Então, e o que a gente está vendo hoje é que cada vez mais, né, o que no neurótico se cobrava muito, né, que o indivíduo entendesse o real e abrisse mão das fantasias, no pós-moderno, agora no narcísico, né, a gente está vendo que o indivíduo está muito na fantasia e pouco no real. E aí, né, causa os problemas que a gente já viu e vai ver ainda mais um pouquinho, né? Ao mesmo tempo, a sociedade pós-moderna apresenta uma tendência mais voltada para a vida íntima, né, para as urgências pessoais e elevado consumismo, que acaba acarretando num super investimento do eu. A autora ali falou de um super investimento do eu, né? Porque eu acabo querendo as coisas para mim, mas eu tenho uma leitura um pouquinho mais diferente. Eu acho que nem sei se é tanto um super investimento do eu ou uma falta de controle do id, tá? Ou os dois até pode ser, né? Porque foi aquilo que eu já falei para vocês algumas vezes, né? Eu vou falar um pouquinho mais aqui na sequência desse texto. Esse super investimento do eu aqui não é um eu forte, né? É um eu inflado. Então, com um eu inflado, que não tem noção de realidade, né? Porque eu quero ser lá, sei lá, quero ser eu crio uma fantasia, quero ser que aí eu vou viver a minha fantasia sem estar o pezinho no chão, né? Eu crio um ego inflado, fraco, né? E aí um ego inflado, fraco, mas inflado, ele não tem condições de barrar o id, né? Porque o principal atributo do ego é dar a noção de realidade, né? O princípio da realidade para segurar o id. Como ele não faz isso, o que acontece então é que o indivíduo, o id, pula, né? E aí o id pulando é isso aqui, ó, as urgências pessoais, né? O consumismo, tudo mais, tal, a minha vida, o meu exibicionismo, tudo mais, que é marcas do id, vem à tona, né? Tudo ao mesmo tempo agora. E eu quero, acabou, né? E todo mundo vai ter que me amar, todo mundo vai ter que gostar, porque isso é o id, né? Então o que a gente vai vendo acontecendo é isso, tá? Ela coloca aí um super investimento do eu, mas não entende esse super investimento do eu, tipo assim, um fortalecimento do ego. Não é um fortalecimento do ego, é um inchaço do ego, tá? O ego ele fica mais fraco, na verdade. Bom, então nesse contexto também ocorre, né, a super evidência da sexualidade, claro, né, o id exacerbado, né, visto que os prazeres buscados de uma forma imediata são buscados com maior ênfase no corpo, né? Eu não simbolizo mais, né? A satisfação é direta, id, então é corpo, satisfação corporal, né? Essa ênfase no corpo leva também para a ênfase e investimento na imagem, né, desse corpo, ocasionando o aumento do modo de funcionamento narcísico, né? E aí aqui é onde a gente para aqui esse vídeo, né? E aí no próximo vídeo a gente começa falando disso aqui então, ó, do modo de funcionamento narcísico, né? Como o modo de funcionamento narcísico que busca, né, a satisfação no corpo e na imagem, né, ele está sendo exacerbado pela cultura que a gente está encontrando agora, né, desde aí, né, segundo alguns autores, desde aí de meados, né, dos anos 60, 70, mas que hoje, na atualidade, ela está extremamente exacerbada, certo? Então, eu achei que ia ser rapidinho, deu mais de meia hora aí e tal, mas é isso, tá? Então a gente encerra esse vídeo aqui. A gente se vê agora no próximo vídeo. A gente continua então aí estudando a parte da subjetividade pós-moderna com a marca do narcisismo, tá bom? Anotem as dúvidas aí, qualquer coisa a gente conversa em sala, alguma coisa assim, ou deixa aqui embaixo nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Um abraço para todo mundo, bons estudos, até mais e tchau!